No final do século IV, numerosos ataques bárbaros envenenaram o Império com suspeita e ódio dos soldados imigrantes. O general Estilicão, mestiço de bárbaro e romano, não foi o último a ter uma morte sangrenta que prenunciava o destino de um império à beira do colapso. No século V, mais de 500 anos depois da morte de Júlio César, o Império Romano era devastado pela guerra e perdia territórios para os invasores estrangeiros. Em meio ao caos, 3 generais romanos competiam pelo poder de imperador. Mas com traição e assassinato, apenas um, o bárbaro Recimero, conseguiu o controle de Roma. Ele era o mestre dos fantoches. Roma, ascensão e queda de um império. O mestre dos fantoches. Em 455 d.C., a antiga cidade de Roma foi saqueada pelos vândalos, uma tribo violenta de bárbaros. Os vândalos foram do norte da África para a capital do mundo romano, como costumava ser na época. Os romanos ficaram chocados e assustados por bárbaros poderem chegar a seu antigo centro cultural e literalmente pegar tudo o que desejassem. Depois de anos de ataques bárbaros, Roma perdeu o controle do Mediterrâneo. Desesperado, o Império ofereceu o seu último tesouro, a terra. Em troca de paz, Roma entregou o solo fértil a tribos bárbaras. A questão é que não tinham escolha. E assim, os romanos negociaram e disseram: certo, vocês estão aqui, não podemos expulsá-los, vamos lhe dar este território. E assim fizeram. O Império estava dividido entre o Oriente e o Ocidente há mais de 75 anos. Mas embora o Oriente fosse forte, o Ocidente perdeu muitas terras para os bárbaros. Itália, 456 d.C. O Império entregava terras e recebia soldados bárbaros em troca, mas o plano não deu certo. Os imperadores fizeram um pacto com o diabo. Quando os imperadores deram terras aos bárbaros, eles estavam entregando todas as receitas de impostos que poderiam ir para o tesouro imperial destas terras. Quanto mais você dá, mais pobre você fica. Quanto mais pobre ficava o imperador romano, mais terras ele precisava dar. Isso foi uma espiral descendente mortal para a força do Império Romano. O Império sempre dependeu de mercenários. Mas no século V, o exército era formado quase inteiramente de descendentes bárbaros. Os ex-inimigos agora eram colegas. Os bárbaros muitas vezes tinham postos superiores aos romanos. Todos eles diziam: ei, meus pais podem ter sido bárbaros, mas eu não. Eu sou um general do exército romano. Eles competiam pelas honras associadas à liderança. Tensões antigas dividiam o exército, colocando um soldado contra o outro, romanos contra bárbaros. Mas em 456 d.C., um general ambicioso resolveu manter a ordem, mesmo sendo bárbaro. Seu nome era Recimero. Vamos lá, exército! A carreira de Recimero seguiu um caminho normal para nobres bárbaros. Ele era de um ramo menor da família real dos godos. Ele não tinha perspectiva de chegar ao poder na sua sociedade. E assim decidiu servir como oficial no exército romano, em que se saiu muito bem. Recimero criou um plano para chegar ao poder no Império Romano do Ocidente. Liderar seu exército contra o maior inimigo de Roma, os vândalos. O problema é que não havia mais um exército romano na época. Qualquer um dos comandantes percebia uma ameaça e então montava o exército que pudesse. Se tivesse dinheiro,
levava o exército para o local para lutar. Ricimero marchou para Agrigentum, hoje Sicília, para enfrentar as forças dos vândalos que zarparam de Cartago. Na Sicília, os guerreiros vândalos atacaram Ricimero e seu exército, pois conheciam o terreno e o inimigo. A Sicília e o sul da Itália eram bancos dos vândalos. Na primavera, eles saíam com os barcos, remavam para lá e faziam saque violento antes de voltar para casa. E as câmeras de segurança romanas não podiam fazer nada. Ricimero liderou as tropas contra os bárbaros, mas apesar do treino militar, seus soldados mercenários estavam em desvantagem. O exército romano, em meados do século V, não era mais o exército que fora 100 anos antes. Por um lado, era consideravelmente menor. Por outro, ele estava menos bem armado e certamente era indisciplinado. Em consequência, não parece haver nenhum indício. Não há evidências de haver algum treino ou tática, nada disso. Era simplesmente um grande bando de alemães que era enviado contra outro grande bando de alemães e eles só matavam uns aos outros até escurecer, ou até alguém desistir, ou alguém fugir, ou o que acontecesse primeiro. Embora a habilidade e a disciplina romanas estivessem perdidas, os vândalos não conseguiram vencer os homens de Ricimero. O exército romano foi vitorioso, não pelo Império, mas por seu líder. A vitória! Ricimero retornou como herói. Mas ele não foi o único general que buscava fama e fortuna em Roma. Dois velhos amigos dele eram igualmente ambiciosos: Majoriano e Egídio. É bom vê-lo, senhor. Ricimero, Majoriano e Egídio foram realmente colegas como oficiais subalternos e suas carreiras foram paralelas uma à outra no decorrer dos anos. Vai dar tudo certo. Está certo. Contamos com vocês. Mas suas diferenças inatas fomentavam o conflito oculto. Os três homens refletiam a grande divisão étnica que pesava sobre o Império. Creio que uma das fontes da tensão pessoal entre Egídio, Ricimero e Majoriano estava realmente em suas origens. Egídio era da Gália, Majoriano era da Itália e Ricimero era um bárbaro que queria viver como um romano. Ricimero queria provar que era cidadão do Império como qualquer romano. Porém, a competição pelo poder em Roma não se limitava a Ricimero, Majoriano e Egídio. Eles deviam jurar lealdade a um novo imperador, Áfito, cujo direito ao trono apoiava-se apenas nos bárbaros que o cercavam. É bem claro que o reinado de Áfito baseava-se no apoio militar visigodo e que o rei visigodo era o mais influente e até mesmo o mais indispensável de seus partidários. Com seus guarda-costas visigodos, Áfito era intocável. Ricimero e seus amigos só podiam obedecer às ordens e aguardar, enquanto o idoso imperador desfrutava do poder, negligenciando os problemas do Império. No norte da África, o suprimento de grãos foi saqueado pelos vândalos. O norte da África era o celeiro do Império e produzia grãos, o básico na dieta da maioria das pessoas, e azeite de oliva, igualmente importante para gordura na alimentação e para muitos outros usos. Sem os preciosos grãos, a fome arrasou o que restava das províncias do Império. Em Roma, os pobres roubavam o que podiam para sobreviver. A segurança e o conforto da vida romana foram substituídos pelo desespero e pelo tumulto. Tudo estava mudado.
Não havia estabilidade, não se sabia ao certo o que ia acontecer no futuro. Tudo era incerto. Vamos fazer assim. A situação no Palácio Imperial também era incerta. Os soldados visigodos de Áfito exigiam pagamento por seus serviços. O imperador ficou desesperado. Veja como fala! Veja como fala! Os imperadores romanos não podiam pagar os soldados bárbaros que tinham com dinheiro, porque a receita do Império Romano tinha diminuído muito. Quando os imperadores romanos negociavam o apoio militar, usavam a única moeda que lhes restava. Assim, Ávito tinha de arrancar o bronze dos templos a fim de pagar os homens que vieram da Gália com ele, os godos, seu exército e seus guarda-costas. Ao vender os tesouros de Roma, Áfito salvou sua vida. Ele deixou a Itália pobre. Famintos e desesperados, os romanos rebelaram-se, exigindo que Ávito banisse o exército godo de Roma. Ávito não era popular, nem com o exército italiano, e não era popular com o general italiano Ricimero. Ricimero e Majoriano viram uma oportunidade na revolta popular. A vitória! Ávito estava numa situação desesperada. E quando o comandante bárbaro romano Ricimero decidiu que Ávito devia perder a posição, Ávito não teve escolha a não ser fugir. O imperador fugiu ao caos da multidão, mas escapar à ambição de Ricimero seria bem mais difícil. No século V, Roma foi saqueada por bárbaros. 3 amigos, os generais Ricimero, Majoriano e Egídio, manobraram para atingir o poder absoluto no Império do Ocidente. Mas antes tiveram de depor o imperador Ávito. Expulso de Roma, Ávito fugiu pelos Alpes para a Gália, onde conseguiu reforços visigodos para retornar à Itália. Norte da Itália, 456 d.C. Com o apoio dos gauleses, Ávito esperava retomar o trono, mas Ricimero e Majoriano esperavam por ele. A emboscada foi brutal. Essas batalhas eram íntimas e pessoais, pois era preciso ser capaz de matá-los muito de perto. Havia empurrões, havia golpes, era preciso correr e passar por cima dos mortos e os feridos gritavam. O exército de Ávito foi aniquilado. Mas, surpreendentemente, Ricimero poupou a vida do imperador no campo de batalha. Leve-no. Ávito foi nomeado bispo em uma igreja da mesma cidade em que foi derrotado. Por que Ávito, o imperador deposto, foi nomeado bispo? Para que ele não tivesse mais conexões ou poder militar. Dessa forma, Ricimero, que o depôs, podia dizer: eu não assassinei um imperador romano legítimo, eu permiti que seguisse a vocação religiosa como ele sempre quisera. Essa é a história oficial. Mas Ricimero enviou seu amigo Majoriano para silenciar Ávito de uma vez por todas. Ricimero desejava uma vitória completa e não um exílio sagrado. Os romanos da Itália queriam proteger o que viam como seus interesses. Com a expulsão e o estrangulamento de Ávito, o imperador da Gália não os protegia mais. Então, os romanos na Itália só podiam esperar que o futuro fosse melhor que o presente e que a Itália, a fonte da grandeza original de Roma, fosse novamente a fonte de salvação do Império.
Roma, 457 d.C. A Itália celebrou a morte do imperador Áfito. Mas o autor intelectual desta morte não tinha planos de se proclamar imperador. Ricimero percebeu que ele não sobreviveria como imperador. Seria inaceitável que um general bárbaro, que um guerreiro bárbaro com ligações reais com as casas reais bárbaras assumisse o trono romano. Nenhum líder bárbaro levou isso a sério. Em vez disso, Ricimero indicou um homem que pensava controlar, seu melhor amigo. Majoriano, o homem que Ricimero decidiu tornar imperador, era italiano. Ricimero tinha uma impressão bem clara, especialmente da classe superior romana na Itália. A classe superior romana desejava um imperador italiano. Ricimero decidiu que seria o poder por trás do trono e nomeou Majoriano, um italiano, como imperador romano. Entretanto, como um mago, Ricimero iria dar as cartas, ou pelo menos achava que seria assim. Com o novo regime, os três amigos dividiram o poder. Ricimero foi nomeado mestre dos soldados na Itália, e Egídio foi enviado para a Gália, onde nascera. Egídio foi muito bem sucedido. Temos várias fontes que dizem coisas muito positivas sobre ele. Como comandante e como indivíduo, ele parece ter sido muito carismático e um comandante militar de muito sucesso. Egídio montou acampamento na Gália, perto da cidade de Soissons. Mas com os francos ao norte, os visigodos a oeste e os burgúndios a leste, ele estava cercado por bárbaros. Egídio e seu exército resistiram aos constantes ataques bárbaros e se mostraram determinados a defender a Gália romana. Egídio era um romano da Gália, na França, que tinha extensa experiência diplomática e militar, e Roma esperava que ele pudesse impedir outras invasões dos bárbaros godos na Gália e proteger também a pequena porção da Gália que ainda era parte do Império Romano. Os infindáveis ataques bárbaros enfraqueceram as forças em declínio, mas Egídio recusou-se a aceitar a derrota. Egídio tinha 45 anos e ainda tinha esperança, talvez. Ele se apegou a essa visão e tentou trabalhar pela restauração do poder romano. Roma, 457 d.C. Com Egídio na Gália, Ricimero esperava assumir o poder na Itália, mas Majoriano tinha outros planos. Vamos fazer assim. Ricimero descobriu que Majoriano tinha a intenção de ser um imperador romano ativo em vez do fantoche que Ricimero desejava. Ele tentou colocar Ricimero de lado e assumiu o comando de importantes ações militares sozinho. Majoriano foi um imperador ativo, muito dinâmico e também muito eficiente. Ele também conhecia as deficiências do Império e estava determinado a corrigi-las. Majoriano planejou uma grande campanha contra o rei Vândalo Gaiserico, deixando Ricimero de lado. Ricimero não gostou disso. A aliança entre Ricimero, Majoriano e Egídio teve sucesso quando Majoriano foi proclamado imperador e Egídio venceu na Gália. Mas o poder de Ricimero foi ameaçado quando Majoriano agiu sozinho, planejando uma expedição contra os vândalos. Majoriano enviou tropas para a Gália e para a Hispânia para preparar um ataque naval contra os vândalos no norte da África.
Hispânia, 461 d.C. Majoriano contratou carpinteiros para construir navios grandes e rápidos para superar a grande frota de Gaiserico, o rei vândalo. Majoriano queria expulsar os vândalos do norte da África para recuperar para o Império Romano sua mais importante fonte de alimentos e de dinheiro. Acampado perto do Mediterrâneo, Majoriano tomou todas as precauções para essa missão importante e cara. Majoriano, pelas evidências que temos, foi cuidadoso. Ele enviou batedores pelo Estreito de Gibraltar a fim de verificar se havia apoio local para a invasão, pois seria uma operação de invasão. Não foi exatamente o dia D, mas pelos padrões romanos foi uma ação naval importante. Porém, ocorreu uma catástrofe. Apesar dos cuidados de Majoriano, os homens de Gaiserico incendiaram a frota romana. Mais uma vez, os vândalos venceram os romanos. Eles não derrotaram os vândalos. Muitas coisas simplesmente desabaram antes mesmo de começarem em alguns casos. A expedição fracassou a meio caminho e até então os romanos sempre venciam. Se Majoriano tivesse conquistado a África, é bem claro que não seria desafiado. Mas do jeito que foi, sua missão foi um desastre. A invasão foi um fracasso. A frota que tinha sido montada para levar os soldados pelo Mediterrâneo foi queimada no porto onde estava abrigada. Itália, 461 d.C. Majoriano voltou derrotado para a Itália depois do fracasso de seu plano. Esse foi um ato humilhante de Majoriano. Do jeito que eram os conceitos romanos de poder e honra, esse imperador, o último que realmente tinha capacidade para liderar homens em batalhas e assim alcançar uma imagem de masculinidade, fora humilhado. Um grupo de soldados se apressa a interceptar o imperador. A guarda de honra de Ricimero, o velho amigo de Majoriano. Majoriano era o primeiro imperador militar que Roma tinha em muitos e muitos anos. Mas, com o fracasso da expedição contra os vândalos, Ricimero, por algum motivo, decidiu livrar-se dele. Podiam haver outras coisas em jogo. Majoriano pode ter culpado Ricimero ou Ricimero ter culpado Majoriano. Nós não sabemos. João de Antioquia escreveu: Ricimero e seus soldados prenderam-no, tiraram seu manto vermelho e a coroa, espancaram-no e o decapitaram. Assim terminou a vida de Majoriano. Um mensageiro levou a notícia da morte de Majoriano para o afastado acampamento romano em Suassana, Gália. Dídio se encontrava. Foram péssimas notícias para o general. A única resposta que Egídio poderia dar era que ele, Majoriano e Ricimero eram amigos. Eles tinham servido juntos por décadas. Qual era a posição dele? Isto é, sua legitimidade era a indicação de Majoriano que fora desacreditado e morto. Acho que o futuro dele era muito incerto. Com a morte de Majoriano, Egídio não via motivo para continuar a cooperar com Ricimero. E assim, Egídio simplesmente se rebelou e ele se recusou a reconhecer Ricimero e seu novo governo. E passou a governar a Gália como um reino independente.
Egídio precisava preparar seus soldados, pois declarar independência era o mesmo que declarar guerra. Rejeitando o governo de Ricimero, Egídio considerava seu reino de Suaçã como o último reduto do Império Romano. Não há evidências de que aceitassem as ordens de Ricimero ou de outra pessoa na Itália. Eles estavam sozinhos, eles eram completamente independentes. Assim, a estrutura do Império estava sendo totalmente rompida. Em Roma, Ricimero preparava-se para a guerra, mas primeiro precisava nomear um novo imperador. Desta vez, sem disputas, ele escolheu um fantoche, Líbio Severo. Ninguém queria ser imperador. É um trabalho desnecessário. A única pessoa que precisava de um imperador era o generalíssimo. Ele é que precisava do imperador. Ninguém mais precisava de um. Então, Ricimero precisava de um imperador e, por isso, nomeou o sucessor de Majoriano, Líbio Severo. Com o novo imperador a seu lado, Ricimero podia fazer o que quisesse, e nada lhe agradaria mais do que se livrar de Egídio de uma vez por todas. No século V, o imperador Majoriano e seus dois amigos, Ricimero e Egídio, partilharam o poder em Roma. Mas quando Ricimero assassinou Majoriano e nomeou um fantoche como imperador, Egídio permaneceu na Gália e se preparou para a guerra. Depois dessa traição, Egídio e seus homens aprontaram-se para lutar contra Ricimero. A aliança entre os três amigos fora desfeita e Egídio estava sozinho. Talvez ele pensasse que tinha um acordo, que ele era um jogador nesse jogo, e que havia dois generais que estavam no poder, Ricimero e Egídio. Mas Egídio descobriu que não era considerado como um jogador. Ele não foi consultado e perdeu seu único ponto de apoio e ficou sozinho. Roma 463 d.C. Vai dar tudo certo. Mas Ricimero já fazia planos para impedir o ataque de Egídio. Controlando o imperador Líbio Severo, Ricimero firmou um acordo com os antigos inimigos de Roma, os godos. Está certo. Contamos com vocês. Ricimero viu que a ameaça era séria e que Egídio pretendia invadir a Itália. Você está errado, olha aqui. Então, Ricimero foi inteligente. Ele fez uma aliança com os godos, que estavam na retaguarda de Egídio. Godos, Egídio e Itália. Ricimero sabia que se os godos pressionassem Egídio na retaguarda, ele não invadiria a Itália. E foi isso que aconteceu. Isso vai funcionar. É certo. Como sempre fizera, Ricimero delegou o trabalho sujo a outra pessoa. O imperador Líbio Severo era o fantoche perfeito para Ricimero e deixou que a guerra contra Egídio se desenrolasse. Quando Egídio levou suas tropas ao sul de seu reino em Suaçã, na Gália, ele foi atacado pelos godos, aliados de Ricimero, perto da cidade de Orleans. Essas batalhas começavam com um lado gritando para o outro, como em um jogo de futebol. Existe mesmo uma palavra para isso? Começando com um rosnado surdo, e depois todos os soldados acabavam gritando a plenos pulmões. E depois atiravam flechas contra o outro lado. Com um inimigo tão poderoso, Egídio e suas tropas tiveram dificuldade para obter vantagem no campo de batalha. Os bárbaros eram muito bons na corrida em velocidade e no lançamento de machados, que eram muito afiados e com cabeças pesadas, e ou despedaçavam o escudo dos soldados inimigos ou os atingiam com o machado.
Os godos eram mercenários, mas Egídio lutava pela permanência de Roma e finalmente conseguiu vencer. Mas teve muitas perdas. Nos hospitais de campanha da Gália, Egídio e seus homens se recuperavam do ataque godo, sabendo que haveria mais. Está melhor. Egídio tinha muito o que fazer. Os acordos de Ricimero com os reinos que o circundavam, obviamente significavam que ele teria problemas. Eles tinham de ser sua prioridade. Ele ficaria ocupado na Gália e não poderia juntar forças para invadir a Itália, pois não tinha recursos suficientes para tudo isso. Você tem alguma ideia? Não. Desesperado para vencer as forças de Ricimero em Roma, ele buscou ajuda em uma fonte improvável. Vamos tentar tudo. Gália, 464 d.C. Egídio enviou um mensageiro ao maior inimigo de Roma, Gaiserico, o rei dos vândalos, que 20 anos antes invadira o norte da África. Ele mandou um enviado para celebrar um acordo, e Egídio deve ter ficado bem preocupado sobre como esse acordo seria percebido se chegasse ao conhecimento do público. Por um lado, as pessoas diriam, bom, se chegarmos a um bom acordo com os vândalos, então teremos realmente um futuro brilhante. Por outro lado, o que teremos de ceder para negociar com esse povo que já tomou a parte mais rica de nosso império? Depois de atravessar a Gália e a Hispânia, o enviado de Egídio chegou ao norte da África. O enviado entregou a mensagem de Egídio no acampamento vândalo. Parece que Egídio procurou estabelecer um tipo de relação com Gaiserico no norte da África com base no fato de terem um inimigo comum, Ricimero, na Itália. E assim, Ricimero foi pego entre a Gália e o norte da África, o que era uma posição perigosa para Ricimero. Gaiserico, o rei bárbaro, podia ser a última esperança para a continuidade do império. Cercado por bárbaros na Gália, Egídio não pôde levar seu exército contra Ricimero e o imperador Líbio Severo. Sem opção, Egídio buscou o auxílio de Gaiserico, o rei vândalo. Gália, 464 d.C. Em Soaçã, a milhares de quilômetros do reino vândalo no norte da África, Egídio esperava por uma resposta. Não sabemos ao certo, mas creio que é provável que o enviado de Egídio encontrasse os vândalos e que talvez um acordo fosse possível. Nós realmente não sabemos. Egídio não tinha mais tempo. Assassinos enviados por Ricimero garantiram que ele não realizasse o sonho de um império unificado. Parece que essa missão era bastante séria e talvez parecesse possível que ela tivesse sucesso. E isso levou os inimigos de Egídio a matá-lo traiçoeiramente, porque não podiam enfrentá-lo diretamente em um campo de batalha. Precisamos tomar medidas que sejam rápidas e certeiras, sem demora. Só assim venceremos. Roma, 465 d.C. Com Egídio fora do caminho, Ricimero queria ainda mais poder e maquinou contra a vida do imperador Líbio Severo. Ricimero criou e derrubou, pela violência, uma série de imperadores, tentando encontrar o fantoche que permitiria que Ricimero fosse realmente o poder, mas sem ter ambições próprias. O problema de Ricimero é que, quando ele colocava um fantoche no trono romano, esse fantoche não queria continuar assim. Com o poder absoluto, a ambição e a sede de sangue de Ricimero não tinham limites. Por 2 anos, Ricimero reinou sobre Roma sem um imperador. Os vândalos continuaram a atacar a Itália.
A aliança que fariam com Egídio foi desfeita pela morte do general. Enquanto Ricimero estava impotente no trono, eles se apossaram pouco a pouco do império. Quando o Império do Ocidente começou a se desintegrar, isso ocorreu rapidamente. Em certo sentido, o Império Romano realmente não caiu, ele simplesmente se fragmentou, até que o título de imperador perdeu sentido. O fracasso de Ricimero diante dos vândalos piorou ainda mais a situação. Quando os vândalos começaram a atacar o Império do Oriente, Constantinopla foi forçada a agir contra Ricimero, antes que fosse tarde demais. Protegido pelas muralhas de seu palácio, o imperador Leão criou um plano para salvar o Império Ocidental de Ricimero e dos invasores bárbaros. Nesse ponto, Leão percebeu que tinha de parar os vândalos e, assim, enviou Antêmio, que era genro de um antigo imperador do Oriente. Ele, na verdade, tinha mais direito ao trono do que Leão, e assim Leão matou 2 coelhos com uma cajadada. Ele se livrou de um adversário potencial e forneceu um imperador para o Ocidente. Um imperador competente. Leão fez planos também para a família de Antêmio. Isso vai funcionar. Ele os enviou de Constantinopla para o palácio de Ricimero em Roma. Roma, 467 d.C. Alípia, filha de Antêmio, foi entregue em casamento a Ricimero em uma tentativa de controlar a ambição do general, enquanto Antêmio assumia o trono do Império do Ocidente. Contamos com vocês. Parece que o governo do Ocidente não se opôs a isso e Ricimero, que era praticamente o governante do Ocidente, aceitou Antêmio e se casou com a jovem Alípia. Vamos celebrar com alegria. Parecia que tudo estava pronto para um bom começo e as coisas podiam ter corrido bem. Ricimero achava que Antêmio seria outro fantoche, mas logo percebeu seu engano. O grande problema é que Antêmio tinha sido enviado pelo Oriente e estava agindo como um imperador, e ele nem sempre fazia o que Ricimero queria. Em frente! Em 468 d.C., Antêmio controlava o Ocidente e Leão, o imperador do Oriente, financiou uma grande expedição contra os vândalos na Sicília. Não há exemplos de o Oriente ajudar o Ocidente militarmente, sem que seus interesses estivessem em jogo. Quase sempre isso envolvia os vândalos, porque eles tinham um porto enorme, uma grande frota, e foi isso que causou a expedição de 468, porque eles tinham capacidade para atacar todo o Oriente. Ricimero não podia tolerar Antêmio, que, apoiado pelo imperador do Oriente, diminuíra seu poder. A tradição no Ocidente era que os imperadores fossem apenas fantoches e que Ricimero tomasse as decisões importantes, criasse imperadores e os destruísse e chefiasse as operações militares, mas Antêmio era capaz de realizar tudo isso. Cheio de inveja, Ricimero sabotou o ataque, assassinando comandantes romanos e deixando vulneráveis as forças do Império. Eu não serei derrotado! Tudo deu errado. E, infelizmente, a frota que era comandada pelo cunhado de Leão também foi vencida, os navios foram queimados, tudo foi um completo desastre. Depois da derrota do Império na Sicília, Ricimero passou meses reunindo tropas em Milão, antes de atacar Antêmio em Roma.
Ricimero montou um exército e eles sitiaram Antêmio em Roma por 9 meses, até que Roma caiu. Nesse interim, enquanto o cerco acontecia, Leão recebeu emissários enviados pelo Oriente com notícias da luta e da guerra civil, pedindo-lhe que agisse. Sem tempo para salvar Roma da ira de Ricimero, Antêmio só podia fugir. Como era comum, Antêmio buscou abrigo em uma igreja. Bom, sabemos que o exército invadiu Roma no início de julho de 472 e que os seguidores de Antêmio se dispersaram. Antêmio disfarçou-se como mendigo e foi preso, muito provavelmente no santuário do mártir Crisógono. Dessa vez, Ricimero não contratou um assassino para silenciar o imperador. Nos degraus do altar cristão, ele assistiu pessoalmente ao sacrifício de sua última vítima. Ele foi executado. Suponho que cortaram sua cabeça, pois era assim que costumavam agir. O mais provável é terem colocado a cabeça dele em um mastro e desfilado pelas ruas. Ricimero agiu como de costume e manteve-se no poder em Roma às custas de força bruta, deixando apenas mortos em seu caminho e enfraquecendo ainda mais o império decadente. Novamente sem imperador, Roma sucumbiu à anarquia e violência, e as cidades italianas eram devastadas pelos bárbaros. Eles roubavam, estupravam, saqueavam, atacavam as cidades e tudo mais, e depois voltavam, e as pessoas enfrentavam isso todos os anos. Não havia estabilidade. Roma, 472 d.C. Ricimero não fez nada enquanto o império desabava. Ele só se importava consigo mesmo e com o poder que conseguia com a fraqueza do império. Havia uma circunstância peculiar. Parecia não se precisar de um imperador, e era difícil encontrar um papel que fosse claramente adequado ao comandante dos exércitos ocidentais. Pode-se mesmo questionar por que havia um governo imperial. A sociedade estava perdendo o sistema estrutural que identificamos com o Império Romano? Ricimero foi um homem que construiu seu poder sobre os corpos de seus inimigos, tanto bárbaros como romanos. No final, ele ficou sozinho, mestre de um império que só existia no nome. Em tempos tão turbulentos, até a morte de Ricimero foi misteriosa. Prisco, a única fonte, diz que ele morreu vomitando muito sangue. A morte foi bem rápida, em um instante, e assim não temos ideia se ele teve uma úlcera ou um câncer ou outra causa. Nós não temos ideia. Alguém me ajude! Quando o mestre dos fantoches morreu, o Império do Ocidente também morreu. Então, os líderes bárbaros, quer fossem godos ou outros povos, realmente tinham dinheiro e homens para decidir o destino do Império Romano. E foi isso que aconteceu depois da morte de Ricimero. A luta de Ricimero pelo poder só provocou a ruína do império que ele queria controlar. Mas com sua morte, o futuro ficou ainda mais sombrio.